Rui Horta Pereira, muito obrigado pela tua visita aos estúdios da Rama e começámos a tua visita com uma studio visit onde ficaste a conhecer o trabalho das artistas que estão agora na residência. Gostava de perguntar qual foi a tua... Já estiveste cá, já nos visitaste, não é? Esta foi uma visita mais social, agora vieste uma visita mais oficial, mais comprometida aqui com... Sim, trouxe as minhas patentes. Trouxe estas patentes e pronto, foi muito interessante o teu receber-te. E qual é a tua impressão sobre a... Olha, em primeiro lugar, deixa-me agradecer pelo convite, que até era um convite longínquo, não é? E ainda não se tinha concretizado. Outra vez foi assim uma versão pós-confinamento, portanto foi mais ligeira e quase casual. A minha impressão da visita de hoje... eu não sei se a palavra interessante não sou muito fã, mas sobretudo foi muito generoso da parte dos artistas que tiveram e das conversas. É manifestamente informal e eu acho que esse registro é muito importante, porque ao fim e ao cabo são os nossos pares. Não é? Exato. Pronto, e acho que essa informalidade ajuda. E é generoso da parte deles mostrarem trabalho, se calhar até mais do que o contrário, não é? E eu acho que também é mais fácil para mim, que não tenho relação nenhuma com o trabalho e portanto olhar para as coisas, até se calhar falar sobre o meu próprio trabalho e é um muito bom exercício. Eu acho que é um muito bom exercício para mim, estar perante aquele desafio e depois estar a dialogar, porque ao fim e ao cabo é isso que se não for para mais nada, eu acho que serve para isso, não é? O nosso meio de mediação é o trabalho que nos permite dialogar e, portanto, é uma muito boa impressão. Ótimo. E tu já estiveste em alguma situação de residências artísticas? Fazer uma residência? Eu nunca fiz muitas residências, não sou muito... tenho muita coisa para resolver no ateliê, como eu costumo dizer. Mas na realidade se calhar não estou a ser bem... Porque também deslocas o teu trabalho mais a Évora. Exato, portanto eu desloco muito o meu trabalho, tenho um ponto de abrigo por razões familiares e de relação com o Departamento de Cultura em Pedra e portanto volta e nos últimos anos tem-se intensificado essa colaboração, assim, a vários níveis e com vários projetos, portanto circula alguma coisa, mas nunca tive num contexto, por exemplo, como aqui o da Rama, que me recorde. Estás dias seguidos? Não. Só envolvido com o trabalho? Não me estou a recordar, creio que não estou enganado. Se calhar também tens uma família que te absorve o tempo. Não. Eu acho que o ateliê absorve-me quanto basta e a família. Gostas do teu ateliê? Gosto do meu ateliê, sim. Dos teus ateliês, já tiveste vários ateliês. Mas este é mais real, digamos assim. Olha, o convite também tinha a ver com o facto de estares agora com uma exposição e vais inaugurar uma exposição no dia 25 de Abril. Na segunda-feira aqui na Galeria Passos. Vou, eu e outras pessoas. É uma exposição coletiva, feita em parceria e feita como é que se diz, em cumplicidade também com o Pedro Valdez Cardoso e com a Mariana Gomes, com quem tens relações de trabalho, não é? E de amizade. Mas, e tens uma exposição individual na Galeria das Salgadeiras, em Lisboa. Sim, e se queres fazer publicidade toda, também tem no Pipa. Pois, está bem no Pipa, no projeto de imagem da palavra da Azinhaga, é um projeto relativamente recente e portanto tenho essa exposição lá também, que vai acabar no dia 30, portanto se quiserem estão convidados, porque vai haver uma conversa
também com o Hugo Diniz, que foi a pessoa que escreveu o texto para a exposição. E pronto, estão convidados desde já. E está bem, obrigado pelo convite. Desde já tinha feito o convite. E pronto, e havia aqui algumas questões que gostávamos de falar contigo, né? Já estivemos a falar bastante ali no ateliê sobre partilhar questões de trabalho, mas pronto, em concreto esta exposição que tu chamaste o Território Translúcido, eu tenho visto o teu trabalho como um trabalho que eu relaciono com a escultura e com o desenho, não sei porquê, mas com a escultura tens feito bastante, ou é mais uma impressão minha em relação a isso, mas sobretudo o desenho tu tens trabalhado muito e intriga-me também qualquer coisa no teu trabalho que tem a ver com qualquer coisa que é bastante leve e como a luz do sol, não é? Mas que ao mesmo tempo tem uma certa força e por vezes até alguma violência e também usas muito materiais que imprimem alguma pressão na superfície do papel, como o grafite, etc. E isso aparece bastante vincado nesta tua exposição que tu tens agora. Sim. Esta exposição... Posso partilhar aqui uma imagem? Sim. Esta exposição é digamos assim, uma volta mais intensa ao ateliê. Pelo menos foi um bocadinho assim que eu a entendi. Isto porquê? Porque o meu trabalho nos últimos anos, ou pelo menos aquilo que tem sido visível e que tem sido mais exposto, ou que tive a oportunidade de expor, está muito relacionado com os projetos do Sol. Pronto, o que é que são os projetos do Sol? Os projetos do Sol têm sido um elenco de séries que eu tenho feito, talvez, creio que desde 2012, que foi as primeiras experiências que eu fiz, que eu tenho regularmente reconfigurado e definido estratégias diferentes para obter resultados que, ao fim e ao cabo, ficam sempre um bocadinho à mercê do acaso e do local onde estão expostos, da época do ano em que são expostos. Portanto, tenho coisas muito diversas e umas mais radicais do que outras, ou seja, umas foram expostos interiormente, outras foram expostos no exterior e, portanto, têm marcas da água, da chuva, os papéis, as fibras não se desmembraram, mas sofreram alterações. Portanto, esse trabalho do Sol, sim, tem-me ocupado assim, bastante a minha pesquisa. Acontece que eu me saturei, se é que posso dizer assim, tal qual como os papéis, portanto a palavra é certa, um bocadinho dessas estratégias. Isto acontece-me com alguma regularidade, diga-se de passagem. Pronto. Uma vez saturado do Sol, não é? Eu quis montar uma estratégia que me obrigasse, acho que era mesmo esse o repto, que me obrigasse a estar de uma forma mais sistemática e mais intensa a trabalhar sobre o desenho. E aqui é literalmente a coisa, portanto, se nos papéis do Sol há um agente ou dois agentes que eu não controlo, não é? Portanto, aquilo é tudo preparado, a estratégia é toda montada, mas há uma parte do trabalho que não sou eu que faço, por assim dizer. E eu queria exatamente o contrário. O que é que relaciona uma coisa e outra? E ainda há pouco estávamos a comentar isto. É a questão da luz. Ou seja, ao fim e ao cabo, há aqui uma transferência da fonte lumínica para o ateliê. Isto porquê? Porque a estratégia do território translúcido é a preparação de uma matriz que é transparente e que depois é transposta para uma escala distinta. Sim. E portanto o que eu faço ao fim e ao cabo é uma réplica tão fiel quanto possível de uma matriz que a luz atravessa. Portanto, no fundamental é isto. E as esculturas não são uma derivação, se quisermos. Portanto, são uma derivação. Não, por exemplo, esta obra que estamos aqui a ver tem a ver com essa construção de um desenho tirando partido da exposição solar, não é? Sim. Portanto,
não sei, de cobrires, de deixares bastante tempo as folhas, os papéis ao sol. Neste caso as estratégias são diversas, ou seja, eu já usei elementos que fazem máscara ao papel, uso muitas das vezes os papéis dobrados de uma determinada maneira, e portanto isto vai imprimindo diferentes nuances, diferentes categorias, se quiseres, e o que se formaliza, o que é dado a ver, depois surge de maneira distinta. Neste caso aqui, o papel estava enrolado, portanto havia uma zona que não tinha exposição solar e a exposição solar estava fundamentalmente no centro. Este foi particularmente violento, porque a cor original, que é o laranja, desapareceu quase por completo, não é? Sim. Pronto, se calhar em rigor também é importante dizer que os papéis não estão preparados, ou seja, eu não preparo os papéis, são papéis comuns, grosseiros, se quiseres, portanto, mas são papéis comuns, até porque eu me apercebi de uma coisa que é os papéis bons queimam mal. Exato. Portanto, os papéis maus, os papéis... Mas não, por acaso há aqui duas questões. Uma que eu sempre, vi estes trabalhos e relacionei sempre um bocado com os processos um bocado, não muito, até se calhar de uma forma também metafórica, com os processos da pintura. Não é? Portanto, não tem um gesto fino de design, como outros que entretanto tenho visto teus, e tem esse lado da cor e da luz e da impressão. E outra questão que também falámos hoje ali nos ateliês tem a ver com o uso de materiais, não é? Ou seja, por vezes os materiais menos nobres, ou menos preparados para um bom resultado, são aqueles que nos trazem maiores surpresas e mais felicidade. E falaste bastante sobre essa... Sim, há uma coisa neste processo, ao fim e ao cabo, se quisermos fazer uma aproximação, é um processo mais fotográfico, não é? Sim. Isto são umas heligrafias, ao fim e ao cabo, os papéis não são preparados, mas ainda assim é uma queimadura do sol. Mas deixa-me mostrar este mais antigo, sim. E depois já voltaremos ao território translúcido. A história destes processos, há bocado dizias a questão da impressão e da inscrição e a relação entre o desenho e a escultura. Estes desenhos é uma série que se chama a Penumbra Golpeada de Luz. E qual é a dimensão já agora? Tem 1,5 m por 1,5 m. Voltamos a ter uns papéis grosseiros e reciclados, dos quais eu tenho bastantes, mas o que eu acho, o que me desafiava muito neste processo isto são umas monotipias, portanto são feitas com tinta de offset, e eu queria fazer isto, eu não me recordo exatamente a data, mas eu queria fazer umas monotipias e queria usar a tinta de offset e não tinha arranjado um suporte. E a história destes suportes é engraçada porque na realidade isto é uma escultura que eu destruí. Okay. E portanto este processo um bocadinho autofágico, que de repente a destruição de trabalhos que tu já não queres... Mas era uma escultura em papel? Não, era uma escultura que só teve exposta... A história é mais longínqua. Foi uma estrutura que eu projetei para uma exposição que fiz na 3+1, só que cometi um erro grave, que é não fiz a aferição do pé direito onde a queria meter. Okay. E então a escultura foi montada parcialmente, quando eu fiz a exposição na 3+1, com o Jorge e com o James. No espaço antigo? Não é? No espaço antigo ainda, sim. Portanto, e a escultura não cabia na totalidade. Portanto, eu nunca tinha visto, eu tinha feito a escultura toda, isto era um molde para um obelisco. Era uma escultura que tinha 6 metros. 6 metros e 30 por aí, na totalidade. E só anos mais tarde é que eu consegui, porque fiz uma exposição no Convento de Cristo em Tomar, e só aí é que eu montei a escultura na totalidade. Sim. Ficou toda cagada dos pombos, que também foi muito bom, e quando voltei a desmontá-la, eu fiquei sem aquele ateliê onde eu fazia a parte da marcenaria. E, portanto, fiquei naquele dilema que é, eu não tenho onde pôr isto, portanto, isto vai para o lixo. E comecei a desmontar a escultura. E, portanto, estas aberturas laterais que parecem assim umas curvas, não, as maiores mesmo, as que estão nos limites,
na realidade eu quando desmontei a escultura comecei por desmontar as peças de madeira assim um bocadinho à bruta e arranquei pedaços, porque aquilo estava parafusado e colado e eu arranquei. Passaram uns meses e eu precisava das matrizes e das madeiras para fazer as matrizes das monotipias. E desviei esta madeira e disse assim, mas isto o que é curioso nisto é as feridas que estão na madeira. O que é verdadeiramente poderoso é essa marca das feridas que eu infligi na madeira. Portanto, os suportes para as monotipias são estas madeiras. E o que eu fiz, para além dos recortes que elas já tinham e das pancadas que tinham, portanto, o que eu fiz foi, peguei na serra circular, portanto, fez assim uma coisa mais física e abri não sei quantos rasgos e, portanto, o que está aberto são tudo cortes na madeira. Portanto, são os ditos que depois fizeste são a penumbra. Uma impressão da... E depois fiz uma impressão dessa matriz e depois fiz aquilo que era suposto fazer, que é destruir as matrizes. Portanto, foi mesmo para o lixo. Ok. Isso foi mesmo para o lixo. Portanto, isto... Mas se calhar iniciou esse interesse por estes processos de cheios e vazios e de... Sim, eu acho que vem transparências, não são verdadeiras transparências, mas são transparências no sentido em que são uma espécie de buracos sim, está aberto, não é? Ao fim e ao cabo é o que passa de luz, não é? É literalmente a penumbra, não é? E é golpeada porque é literalmente assim, foi mesmo golpeada. E portanto é assim Passa. Passava esta só para mostrar que essas relações... Sim, e já agora mostra uma daquelas esculturas do território translúcido. Só para... Qualquer uma? Uma qualquer, sim. Esta? Sim, por exemplo. Ou esta? Esta, sim. Pronto, o que aconteceu, voltando ao foco do território translúcido e dessa volta ao ateliê, pronto, na realidade eu queria muito estar em processo e estar no controle do registro, digamos assim. Portanto, se nos desenhos do solo eu não tenho um controle total, eu aqui estava interessado em voltar a esse controle. E portanto essa cópia ou essa réplica que eu queria fazer partia de uma mesma matriz, a luz atravessa essa matriz e depois eu projeto. Mas essa matriz foi desenhada... Essa matriz é uma superfície é que tem uma ação, e há bocado a Rita intuiu muito bem a ação, tem uma ação que é uma matéria que é translúcida e que é espalhada numa superfície que também é transparente, e depois há uma ação muito imediata, ou seja, o que tu vês nos desenhos, os alegados símbolos, se quiseres, ou aquilo que parece um bocadinho uma... Porque aqui foi transformado como em selo. Aqui é um selo, ou seja, são dois caminhos divergentes, não é? O que eu acho é que nestes desenhos... Este será o desenho daqui. Exatamente. Pronto. Esta inscrição é uma inscrição normalmente muito imediata e nós já falámos nisto hoje, que é o dilema entre controlar uma coisa que é muito espontânea e até que ponto é que depois, quando eu tenho muito controle sobre isso, a coisa me desinteressa. Mas pronto, aqui é o mais fidedigno possível ao que eu estou a ver. Portanto, há sempre não é um delay, mas é um dilema que eu estou sempre à frente da luz, estou sempre entre a luz e o plano, não é? E isto são desenhos desta dimensão, só para percebermos. Isto são desenhos que têm 1,50 por 1,20. E são depois passam esta escala. Sim. E são feitos com... E são feitos com grafite. São feitos com grafite, sim. São feitos com um processo... Lápis... fino, afiado. Não, é sempre o mesmo lápis. É sempre o mesmo lápis. E é uma coisa curiosa, que é... Eu uso uns tensores e houve alguém que referiu que parece muito mais a ação da execução, porque eu executo na vertical, não é? A ação da execução parece que é uma coisa muito mais próxima da pintura.
que era uma coisa que eu nunca tinha reparado, pelo menos no gesto. E, portanto, são processos longos de execução, não é? Não sei precisar, mas são demorados. Portanto, interessava-me também por causa disso, porque a matriz é muito imediata, o processo de réplica é muito longo e muito extenso. E nunca temos acesso, quer dizer, não há acesso a essa matriz, que isso é um processo do ateliê também, não é? Fica no ateliê. É um processo do ateliê, sim. E o que depois trazes para nós, ou para o espaço público, são estas esculturas, não é? Estas formas que são transparentes, são selos. Há uma característica nos selos que é o facto de perpetuarem, não é? É quase uma coisa contraditória. Que pode ser repetido ad infinito. Mas em positivo ou em negativo? No caso, ele é um negativo. Okay. Pronto, no caso, ele é um negativo. E o que aconteceu foi que eu andei assim a pesquisar as minhas notas. Havia uma anotação que eu tinha. Estes desenhos do território translúcido chamam-se Jornada Peripatética. Eu andava a ler umas coisas do Aristóteles na altura e os ensinamentos, supostamente, há duas relações. Portanto, há a escola peripatética, que é sobretudo a seguir ao Aristóteles, mas o que me interessava era a ideia dos ensinamentos passarem com o facto de caminhar. Não é só isso, porque há um pórtico que dá referência também há uma coisa assim muito, muito especial. As pessoas de filosofia corrigir-me-ão e eu agradeço, mas interessava-me um bocadinho a questão do caminhar e aprender a caminhar. Aqui é quase um contrassenso eu dizer que quero estar no ateliê, estou muito tempo no ateliê em vez de andar a caminhar e fazer uma aprendizagem qualquer que ela seja a partir daí. Mas o selo não tem essa limitação. Ou seja, o facto de perpetuares um ensinamento e de repetires um processo, não é? Também é um modo de aprendizagem. Pronto, e houve uma coisa que eu tinha registado, alguns não sei exatamente aonde, que era ter reparado num facto, numa evidência, que é a matéria em que eu faço a matriz é uma matéria flexível. Portanto, não havia razão nenhuma para eu não conseguir arranjar uma maneira de transformar aquilo numa tridimensão. Pronto. E isto para dizer uma coisa que me parece importante, que é quando eu falo em estar no ateliê, tem a ver com isto, tem a ver com todos os processos que tu vais ensaiando, todas as perturbações no meio daquela execução, todos os momentos podem ser momentos para tu desenvolveres hipóteses de trabalho. E os selos, não é? Neste caso, foram isso exatamente. Havia um outro aspecto que eu queria, de alguma forma, não era replicar, mas era anunciá-lo nas peças tridimensionais, que é esta oposição entre o que é translúcido e o que é opaco. Não é? Pronto, então os desenhos a dada altura é um plano e é opaco, chega ali e para, a luz não atravessa mais, mas nas esculturas isso não acontece. Ou seja, tu tens um elemento em que claramente a luz atravessa, e a forma como eu acho que é mais estimulante olhar para as esculturas não é o lado de fora, não é o lado que é mais tátil e que tu podes tocar, é exatamente tu espreitares no interior. E esse facto, não é, também de tu te moveres, elas não têm uma escala muito grande, não é? Mas porque a limpeza do desenho, quando tu espreitas por dentro, é muito mais próxima do que tu tens transcrito depois no plano. E isso é um exercício fácil. Portanto, se forem ver a exposição, espreitem pelo Pois eu não fiz isso. Não fizeste? Não quis. E também não mexeste? Também não. Pronto. Não quis causar nenhum problema. A exposição. Sim, mas há aqui uma oposição, não é? Entre também este lado rígido de qualquer coisa que fica lá perpetuado no selo e que tem a ver com essa passagem também do conhecimento, não é? Portanto, ele passa,
e depois o outro que a recebe, se calhar, formula... Interpreta de outra maneira. Faz outra coisa. E o desenho parece-me mais dinâmico nesse aspecto. Mas já percebo, porque são desenhos de alguma escala, né? Ainda são grandes. E quando estamos a ver o desenho, estamos a relacionar mais tempo com o desenho, percebemos que ele foi executado pelo mão humana, portanto não é uma execução de precisão, mas tem alguma imprecisão pela expressão, E está muito... Isso quer dizer, as texturas são muito perceptíveis, não é? Tu percebes em dado momento... Permite uma relação de proximidade e ao mesmo tempo... Se calhar aqui não é perceptível, não é? Mas há uma... Não consigo ampliar as imagens. Há uma textura que está lá muito marcada. Posso pôr este? Sim, podes pôr esse. Este aqui é um outro... Sim, este é o meu processo seguinte, digamos assim. Mas este também é com a grafite desenhado da mesma maneira. Sim, a diferença é que este desenho tem 2,30 metros por 1,5 m. E ele repete também esse desenho, vá lá, em pequena escala, que Sim. é feito de uma forma mais... Ele usa a mesma... Não digo automática, mas mais rápida, não é? Ele usa a mesma matéria, mas digamos aqui a intervenção da espátula e do riscador não é... A intervenção que eu faço na matéria não é a mesma. Pronto, e este há de ser, digamos assim, o elenco do trabalho que eu vou dar seguimento. Tem uma coisa mais acentuada, que é o facto de aumentar a escala. Bastante. E tem uma diferença, é que eu acho que, por exemplo, na série no primeiro passeio, como eu lhe chamo, dos desenhos anteriores, portanto, que estão expostos, havia uma transcrição, não é? Tão fidedigna quanto eu conseguia fazer. Aqui há uma diferença, porque a partir do momento em que eu faço uma primeira inscrição no papel, portanto no plano, eu depois, de repente, a minha preocupação é modelar o que está no papel, portanto eu já estou mesmo a jusante, já não me interessa tanto o processo. Pronto, porque essa era uma das questões que me tem de alguma forma preocupado e ocupado, que é não discorrer muito. O processo é muito importante no meu trabalho, sempre foi, não há muita dúvida sobre isso, mas que era de repente não se cercear, sim, não me deslumbrar com a história do... É sempre um equilíbrio instável, já sabe que é assim. Eu acho que há aqui uma questão também que também falámos, quando estávamos a falar sobre o trabalho lá nos ateliês, que tem a ver com o tempo. E eu acho que uma coisa, pronto, há uma coisa extraordinária dos artistas é o trabalho, ou por exemplo este trabalho, imagino que seja feito ao longo de vários dias, e essa predisposição, dia após dia, de retomar um desenho que, por vezes, quer até, sei lá, apetece-te desistir e começar a duvidar do seu resultado antes de o acabar. Não digo desistir, mas há aquela dúvida que pode fazer esmorecer a vontade de terminar a tarefa. Sim. Eu acho que estes desenhos têm um desafio logo à partida, que é... Eu acho que tu só chegas a perceber se ele resulta ou não quando acabas mesmo. Okay. Porque a meio é muito difícil teres a percepção, eu pelo menos, pode ser uma coisa minha, teres a percepção se vai resultar ou não. Mas é uma aposta, não é? Pois sim, eu acho que este demorei para aí 1 mês e qualquer coisa. Foi longo. Só dedicado exclusivamente ou... Eu tenho muitas perturbações, tenho muita coisa a interferir e muitas coisas a acontecer, portanto não, mas retomo sempre, sim, depois há aquele momento em que chegas lá e tens que acabar, mas eu não tenho muito esse dilema, confesso. Não estás a pensar no resultado, estás a pensar, quer dizer, tens que terminar porque é uma aposta, não é? Sim, eu vou fazendo muitas coisas paralelas. Muitas coisas, vamos lá ver assim. Vou apontando coisas e vou espalhando assim. E portanto não perco muito, mas sim, é uma aposta, sim, é
Este modo de trabalhar, de planear, que isto precisa de um planeamento, não é? Há um planeamento, quer dizer, chegar a esta ideia de que fazes estes desenhos, estas matrizes, e depois passas para aqueles formatos e fazes os objetos. Houve aqui antes de chegar a esta ideia, ou a esta forma para a exposição, há um tempo de experimentação e de perceber o que é que ia surgir, não é? O que é que ias fazer? Eu acho que vou fazendo sempre um bocadinho em paralelo. Assim, quando eu dizia que já tenho o elenco das próximas coisas que quero fazer, é porque efetivamente já tenho. Ou seja, tudo me vai dando pistas e ao fim e ao cabo eu costumo fazer séries muito longas, que é uma coisa que também tem... Longas em tempo ou em número? Não são longas em tempo, são extensas no número. E muitas das vezes se quiseres usa isso um bocadinho como uma estratégia para poder chegar a um sítio em que vou mostrar as coisas e tenho 20 e dizes, ok, estes 2 são bons, estes vão. Pronto. E vão 2. Eu acho que é uma maneira, não é? É uma maneira de te relacionares com as peças que executas. Eu nunca tive muitas dificuldades, confesso, em ter alguma frieza e desligar-me das séries. Por isso é que se calhar às vezes aparecem coisas muito, muito, muito dispares. Ainda assim, eles são tão longos, não é? Que eu consigo sempre ir preparando tudo o resto. Portanto, ou seja, as esculturas, na realidade, eu não reparem nas datas, mas eu posso dizer que elas estão aqui apontadas, tipo, e eu comecei a fazer isto, não sei, isto não tem data, que é uma coisa meio parva, mas a dada altura eu tive a ver as anotações e dizia assim, executar rolo, tipo, um rolo refletores. Portanto, isto, depois fica, na realidade o que é que eu faço? Eu começo a projetar a coisa, faço os meus apontamentos, isto é de 8/11/2021, pronto. E começo a lançar as pistas e portanto vou programando e vou deixando que isto fique a gravitar na minha cabeça. Portanto, o curioso disto é, eu não abri este caderno há uns meses largos e eu há 2 dias antes de vir para cá fui abrir. Muitas das coisas que estão no texto e que eu me lembro de pensar sobre os desenhos estão aqui, portanto eu não as perdi. Portanto, de certa maneira é uma preparação, não é? Sim, é uma preparação que não sei se é muito consciente, acho que vai acontecendo. E depois é um bocadinho arranjar caminhos de as formalizar, não é? Que é uma parte importante e que me é muito cara, não é? Que é cara literalmente, é muito cara. E tu escreves, tu disseste que escreves e também disseste que estavas cada vez com menos vontade de falar sobre o trabalho e que te interessava se calhar mais falar sobre os processos Eu gosto de falar. Sim, já percebi. eu não me importo de falar. Mas a escrita, tu escreves esses apontamentos um bocado para marcar passos seguintes? Sim, eu acho que é sobretudo para marcar passos seguintes. Ideias? Sim. Eu acho que é para circunscrever a coisa, quando a coisa me parece muito vaga. Não tem mal nenhum ser vago, não é? Mas nós temos... Eu acho que há duas coisas... É muito vago. Não, sim, mas eu acho que há uma... Deixar aberto, se calhar. Há uma necessidade grande, muitas das vezes, de explicar as coisas todas, das pessoas perceberem tudo o que tu fazes, tem que ter tudo um significado muito objetivo, muito concreto, muito localizado. E não é assim. Pelo menos para mim, a minha cabeça não funciona assim. Isto é uma forma de ir encadeando os processos, de ir dando pistas para as formalizações, mas nada disto está fechado. Não é? Isto é o contrário, isto é uma forma de abrir caminho. Não é? E portanto a parte da escrita ajuda-me com isso, mas isto não é nem sequer é um discurso muito organizado, não é? Nem sequer muitas das vezes é um discurso muito organizado.
e às vezes a transposição, eu acho que hoje estávamos a falar nisso alguns, que é, às vezes a necessidade de transpor isto para uma coisa que se explica corta a ligação visual se calhar mais imediata e mais espontânea que tu tens e essas aflições muitas das vezes são as mais acertadas, ou seja, quando não há filtro escrito, não se verbalizou sobre, não se escreveu sobre e também não leste sobre. É uma coisa que está à tua frente e que tu tens que te desafiar a descortinar. É um bocadinho aquele exercício que eu vi do trabalho dos artistas que estão cá, não é? E isso é uma ginástica mental muito estimulante. Eu acho que é um bocadinho por aí. Mas eu tinha aqui agora uma última observação sobre o trabalho, que eu já tinha visto um trabalho destes cá numa feira de... Drawing, sim. Mas era já um desta série. Era. Mas isto foi nesta última edição ou na anterior? Não, foi nesta. Foi nesta. Que foi uma surpresa, porque os trabalhos anteriores que eu tinha visto eram aqueles que eram desenhados pela luz do sol, podemos dizer assim. Sim. E se calhar... Pode dizer que eu acho que ele não se Não, mas... E também, pronto, aqui também juntava a questão dos teus títulos, que são títulos também com, não sei, certa poesia. Às vezes. Mas esses trabalhos que eu até ia buscar aqui, só para se perceber o que eu estou a dizer, que tenho este tom mais Vou-te pedir, Paulo, põe o outro preto, o primeiro, que nós ainda não mostramos, que pode falar um bocadinho sobre isto. Se calhar tem uma composição, não sei, simples, no sentido em que não tem uma figuração muito complexa. Ou nada, não é? Ou nada, pronto, e vivem dessa simplicidade, não é? Da luz do sol a marcar as superfícies, etc. E a formar estas formas, não é? E estes últimos desenhos já têm a figura afirma-se mais, quase como uma linguagem que estás a inscrever símbolos de uma linguagem. Não sei, tive essa... Sim, eu acho que é acertada. Na realidade eu vi a coisa quando eu há bocado falava. Há aqui uma certa afirmação de qualquer coisa, não sei. Eu também não, mas... Tu que sabes, trabalho é teu. Mas... Não, a questão do... Eu há pouco falava no caminho e na jornada peripatética e, por alguma razão, das primeiras associações que eu acho que apontei e as inscrições que eu fazia naquela matéria plástica translúcida, não é? Que a da altura solidifica e fica congelada, não é? Digamos assim, no tempo, já não se vai alterar substancialmente, mas enquanto ela não solidifica... eu sempre achei que aquelas inscrições que eu fazia, que eram muito imediatistas, associava de alguma forma a um sinal qualquer que tu pudesses fazer na Terra para dar uma indicação a alguém que fosse a passar num caminho. Não me perguntes porquê. Possivelmente aquilo tem uma reminiscência qualquer da infância. Na areia não tanto, porque eu acho que eu era mais a versão campo. Portanto, mas sim na terra, desenhar na terra com um pau, não é? Que é uma coisa básica e que não permanece, não é? Aquilo desaparece. E eu sempre achei que aquilo é uma coisa meio infantil, é um sinal que não tem um significado, ou pelo menos que tu não consegues perceber qual é, mas podes tentar fazer uma leitura. Portanto, nesse sentido, é uma inscrição, claramente, e que eu acho que a parte da transcrição e do plano acentua, não é? E tem um lado espontâneo muito matérico, muito ao contrário destas peças. Esta, por exemplo, é uma peça que está na exposição no live, na Pipa. E é uma outra estratégia de preparação dos papéis que eu fiz, e no fundamental é o que é fazer uma escolha da maneira como dobra o papel, o que é que corto no papel, a folha na totalidade nunca se desmembra, está dobrada de uma determinada maneira, e há partes que estão expostas ao sol e partes que não estão. E qual é a dimensão do... Estes desenhos são uns A4, têm 29,5 por 21 centímetros. Ok.
Ou milímetros, sim. 200 e... Bom, não interessa. Pois, nos outros que estão na exposição do território translúcido, eles têm, houve esse interesse da escala, não é? Sim, eu acho que a escala faz toda a diferença. Ou seja, não me interessava nada fazer uma coisa de pequena dimensão, até por outra razão, que é não só na parte da execução, mas na parte como tu percepcionas o desenho. Ou seja, a tua relação com o desenho, hoje também já falámos sobre isso, é muito distinta. A relação que tu tens aqui é muito distinta da que tens com os desenhos, com aqueles desenhos. E são, ou seja, são duplamente desafiantes, quer na execução, quer na escala. Não é? Aquilo implica do teu corpo, não é? Uma relação diferente com... Sim. Não, e depois a proximidade, quando estamos próximos dos desenhos, perceber que eles são feitos de muitas marcas. De muitas camadas, sim. De muitas camadas, sim. De riscar, grafite e de densidades, não é? Mais... Sim, há bocado quando eu acho que talvez me tenha esquecido de dizer isso. Quando eu dizia que faço exatamente com o mesmo lápis, é porque eu faço exatamente com a mesma dureza. Não é exatamente com o mesmo, porque já gastei vários, não é? Mas as densidades são feitas com essa mesma dureza. Também já gravitou este assunto hoje sobre a nossa conversa. Sim, até ou seja, é um 8B ou um 9B, isto vale o que vale, e é um lápis, claramente, portanto não é uma barra de grafite, mas as densidades, ou seja, tem umas partes mais enegrecidas, uns cinzas e tem umas partes menos intensas, mas é tudo feito com o mesmo lápis, portanto o que implica que as inscrições sejam diferentes, ou a forma como tu imprimes. Sim. E como segues essa... Sim, e essa relação é muito interessante, porque aquilo é uma dança de controle, não é? Tipo, eu acho que é... sobre um papel, que também tivemos a falar sobre os papéis, não é? No papel que revelaste-nos que era um papel... As nossas conversas foram muito profícuas hoje. Foi ótimo, falámos imenso sobre desenho e sobre questões do fazer também, não é? E de organizar, e do pensamento e o trabalho. Rui, eu acho que estamos a chegar aqui ao fim. Ao ponto de ruptura, não é? Ao ponto de ebulição. De dizer adeus. e agradecer-te bastante pela tua visita. Nada, eu é que agradeço. Também a tua generosidade de estares connosco e de veres também os trabalhos que são feitos aqui. Foi um gosto, já os transmiti, foi um gosto. E foi ótimo, uma tarde muito interessante. Obrigado. Obrigado a todas e a todos por estarem a assistir esta conversa. Isto continua a ser esquisito, uma pessoa estar a olhar para um ecrã. Pois é. Bom, vamos dizer adeus à nossa audiência online, à nossa audiência aqui ao vivo. E até breve, Rui. Obrigado. Seja bem-vindo. Sim. Bom, adeus a todos. Tchau.